fiz um café para vir aqui contar para vocês então uma história da minha vida. Como vocês sabem, eu cheguei na Argentina com uma mão na frente e outra atrás. Não tinha eira nem beira, o negócio tava feio. Acredito que eu nunca aprofundei muito sobre como eu saí dessa situação. E a questão é que em um determinado momento, ali depois que eu cheguei, alguns meses depois que eu cheguei, eu abri uma empresa de assessoramento que existe até hoje, que é a Decisão Assessoria. Mas muitas vezes eu nem falo dela, primeiro porque eu considero que ela é mais meu marido que minha, sendo que eu já estou há muito tempo sem ver nada sobre ela, sem trabalhar nela. Então, porque eu tenho todas as outras coisas que eu acabo me dedicando. Mas vou contar para vocês como tudo começou. Inclusive, já te aviso que se você é uma pessoa que está pensando em estudar na Argentina, que está pensando em fazer este processo, sempre fica na descrição deste vídeo um cupom em que você pode ganhar até 40% de desconto nos pacotes de assessoria. Além de acesso exclusivo a material de todos os anos da faculdade, que fica disponível para os nossos assessorados. Então, fica sempre na caixa de descrição de todos os vídeos do canal. Se você nunca deu uma olhadinha por lá, tem tanto o desconto como o link do WhatsApp para você conversar com um assessor e tirar todas as suas dúvidas. A questão é que alguns caminhos acabaram me levando, logo ali nos primeiros meses de experiência na Argentina, a ter um conhecimento mais aprofundado sobre o processo de assessoramento. Toda essa questão de documentação, eu achei aquilo ali super interessante. Atrelei a minha própria experiência como cliente de uma empresa de assessoria, aquelas coisas que não me agradaram ou que faltaram e que é normal, isso acontece em todo lugar. Inicialmente, eu tentei ali trabalhar com uma empresa, acabou não dando lá muito certo, mas aquilo ali me mostrou que toda aquela minha expertise comercial que eu carregava de bagagem de mais de 10 anos, trabalhando em departamentos comerciais de diversos segmentos, que aquela bagagem ali continuava no mesmo lugar. Que aquela experiência que eu tinha, aquele tato comercial que eu tinha, estava ali. Nunca escondi de ninguém que eu amo vendas. Hoje já não estou mais tanto nesse ramo, mas eu amo, é uma coisa que eu amo ler sobre, eu gosto de estudar sobre e sempre foi meu ponto de conforto. E aí eu pensei, se essa é a minha grandeza, se essa é a minha habilidade, por que não usar isso então para tentar mudar essa situação precária que eu estou vivendo aqui? Eu cheguei realmente muito despreparada, eu idealizei muita coisa, eu era muito imatura quando eu cheguei, apesar da minha idade, eu era muito imatura quando eu cheguei. Fiquei idealizando coisas que ia ser de um jeito, foi de outro, e a questão é que eu tive que retornar ao Brasil sem apartamento e sem saber o que eu ia fazer. Eu estava ali numa situação no Brasil sem saber se eu ficava no Brasil, sem saber se eu voltava para a Argentina, sem saber até como eu conseguiria um novo apartamento para poder voltar a morar em Buenos Aires. Então existia tudo aquilo na minha cabeça. E em uma conversa, que eu me lembro muito bem até com a minha irmã sobre isso, nesse momento eu já tinha alguns contatos de alguns clientes, eu já tinha ali certas pessoas que já estavam indicando, porque eu estava um pouco inserida nesse meio, na época muito no Facebook, em tudo isso. A nossa conversa foi basicamente, nós precisamos tomar uma decisão. E é daí que vem o nome Decisão Assessoria, porque essa história de decisão era uma decisão que a gente precisava tomar. E a criação da Decisão Assessoria nada mais foi que a decisão de voltar e continuar aquilo que havia sido um sonho um dia. E aí, meus amigos, eu iniciei ali um projeto muito ousado. E esse projeto era ousado demais. E sim preconizava toda essa questão de um atendimento mais personalizado, mais próximo com o cliente, ao mesmo tempo que forneceria pacotes em preços bem mais acessíveis daquilo que a gente via no mercado. É claro que diante daquilo que eu havia desenhado para a época, nem todo mundo acolheu muito bem as minhas ideias mirabolantes. Acredito que o grande problema hoje, com mais maturidade, uma visão mais apurada da coisa e até de autoconhecimento durante todo esse processo, eu entendo que na verdade eu não estava preparada e nem esperava que o negócio cresceria tanto. Eu imaginava que eu poderia dar um atendimento próximo, muito próximo para as pessoas, mas que esse número de pessoas seria um número de tal forma que eu poderia oferecer isso que tinha na minha cabeça. A questão é que o negócio cresceu muito mais do que eu imaginava. Eu comecei a vender muito mais do que eu esperava. E aí o negócio acabou, inclusive, saindo até do meu controle, porque eu acabava não conseguindo atender todo mundo como eu gostaria. Eu acabei me sentindo muito pressionada diante desse contexto, de não conseguir abraçar o mundo, e aquilo acabou me levando, então, para uma depressão profunda. Depressão essa que eu trago marcas até nos dias de hoje.
Então existe uma Grace antes dessa depressão que eu tive por conta dessa assessoria e uma Grace depois. A minha análise pessoal me fez entender durante esse tempo de que se não fosse isso, esse evento, esse acontecimento na minha vida, eu não seria quem eu sou hoje. Então, de alguma forma, eu acredito que isso foi necessário para minha caminhada. A verdade é que isso tudo serviu para me colocar de volta naquele caminho que eu havia me desviado. E diante daquela tempestade que minha vida se tornou, de não saber exatamente o que fazer, será que eu continuo com esse negócio, será que eu fecho, será que eu volto pro Brasil, eu não estou bem. Em algum momento ali, eu cheguei à conclusão de que eu deveria retornar ao meu objetivo principal, que era estudar medicina. Eu tive que fazer algo que foi muito difícil para mim. Eu precisei retirar a minha presença da empresa, tanto na parte física como na parte virtual. Precisei me retirar minha presença também das redes nesse sentido, apesar do número grande de vendas e de clientes que nós tínhamos. Então, eu precisei tomar essa decisão, uma decisão que não foi entendida por muitas pessoas na época. Que ela que tá sempre encabeçando o negócio, de repente desapareceu. Eu acho que ela não tá nem aí. Ela só quer ganhar dinheiro. A verdade é que eu estava muito doente. Eu não conseguia fazer coisas básicas sozinha. Eu precisava de ajuda pra tudo. Então, aquela ali foi uma decisão de me ausentar, de me retirar, e que eu não pude nem explicar muito bem na época. E aí eu pensei, bom, com essa quantidade de clientes que já foi vendido durante esse tempo, vou deixar que os clientes mesmo acabem me encontrando e não vou ir atrás ou fomentar minha presença nas redes sociais, fomentar a publicidade para que venham mais vendas. Porque se vier muita gente, eu vou continuar não conseguindo atender todo mundo. Eu cheguei à conclusão que menos vendas seria mais fácil de tocar então o negócio. Nunca tinha visto algo crescer tão rápido e em tão pouco tempo. E a questão é que isso me viciou, eu me tornei viciada em trabalhar. Eu dormia muito poucas horas e eu só pensava em vender, vender, vender. Minha vida se tornou aquilo, eu não fazia outra coisa. Era insustentável e praticável eu levar esse tipo de rotina com estudos, porque era uma coisa que me sugava o tempo inteiro. E eu fui entender só depois que esse é um tipo de negócio que exige uma dedicação quase exclusiva. Se você abre um negócio com uma pessoa, que no caso era eu, que era ali o carro-chefe, que era a pessoa que atendia todo mundo. Eu me lembro ainda quando eu estava fazendo CBC, quantas e quantas vezes eu saía da aula, no meio da aula, para falar com o cliente no corredor. Então é muito fácil perceber que era um tipo de negócio que se eu tivesse continuado 100% focada naquilo, eu nunca estaria hoje no final da faculdade. Eu falo de mim, quem sabe pessoas consigam levar as duas coisas tranquilamente. Do tamanho que o negócio foi, pra mim não dava. Então nós ficamos naquela, e agora? O que nós vamos fazer? E só existia um caminho possível. Então, meu marido assumir completamente a empresa e eu focar 100% em estudar. E isso foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz também. Porque eu sempre trabalhei. Eu sempre vi a minha utilidade, o meu valor trabalhando. Eu trabalho desde criança. Eu nunca fui uma pessoa de ficar em casa. Eu nunca tive dificuldade de arrumar emprego. Então, eu sempre trabalhei. E, de repente, me ver naquela posição de que eu deveria estar estudando e ele trabalhando, e eu vendo ele correndo, eu vendo ele atendendo gente, eu sentia muita vontade de voltar para aquele universo. Mas a questão é que aquele universo era instável. Aquele universo não era o meu sonho. Então ele assumiu o negócio e eu digo que esse negócio hoje é muito mais dele do que meu. Que não existe pessoa mais desatualizada, que não sabe nada de documento hoje em dia, não sabe nada como as coisas estão funcionando do que eu. O máximo que eu faço hoje é estar ali de vez em quando produzindo alguma coisa nas redes sociais, a decisão, e é uma coisa que eu não consigo fazer com muita frequência também, porque não dá tempo. Imagine, eu tenho as terapias que eu estou atendendo, inclusive, todos os dias, pacientes. Inclusive, se você precisa fazer terapia, vou deixar esse site, Agende Sua Terapia Comigo. Não tem muitos horários disponíveis, inclusive. Então, eu tenho as terapias, tenho as minhas redes sociais, tenho que estudar, tenho a conclusão da minha faculdade, então é muita coisa, eu não dou conta. Então, tá 100% nas mãos dele. Eu não sei nada como as coisas hoje funcionam. Por uma decisão nossa em conjunto, a nossa equipe hoje ela é pequena, mas dessa forma a gente consegue ainda atender Buenos Aires, La Plata, Santo Tomé, que já é mais do que suficiente. Tendo então essa estrutura menor, essa equipe menor, a gente consegue continuar manejando com preços acessíveis. Nossa ideia sempre foi que nossos preços estivessem entre os menores do mercado, e é isso que a gente continua fazendo e que vai continuar sendo o nosso lema. E a coisa mais interessante é que aquela empresa que começou lá por aquela menina que não sabia muito bem o que estava fazendo, aquela doida lá que criava um monte de coisa que ninguém nunca tinha feito. Então essa aí, que não ia durar um ano, que era isso que as apostas diziam, que não duraria um ano, está este ano completando 8 anos. E nesse tempo, centenas e centenas e centenas de alunos já foram estudar na Argentina pela nossa empresa. E talvez ela não esteja hoje muito bem posicionada e muito bem estudada dentro de todos os ensinos de marketing. Isso é algo intencional, porque nós queremos aquele número de pessoas que a gente consiga atender a hora que for, aquele número de pessoas que a gente dê conta
de atender, para que não se torne aquele negócio robotizado. Então, já vivemos nesse outro lado, é um lado que esgota mentalmente demais e a gente não pretende voltar para esse lugar. Existem sim planos um tanto ousados aí para o futuro, mas que neste momento não abriremos ainda, mas que eu acho muito importante dividir aqui com vocês, porque vocês já conhecem muitas partes aí da minha vida. Isso aqui é uma coisa bem resumida da novela, mas assim, teve muita coisa, muito drama, muita dificuldade, muita ansiedade, muita coisa que eu achei que ia ser de um jeito e acabou saindo de outro. Então assim, muitas expectativas frustradas, mas houve muito crescimento, aprendi demais, eu sou muito grata à Decisão Assessoria, tudo que me proporcionou e que continua me proporcionando ao longo desses anos, porque sem ela, com certeza, eu não estaria aqui hoje. Minha paixão, óbvio, está em outro lugar. É o que eu amo fazer, que é ser psicanalista, é trabalhar com saúde mental. Durante um bom tempo, eu pensei em não falar sobre medicina na Argentina neste canal. E aí eu fiquei tentando entender por que suprimir algo tão importante da minha vida, que faz parte e sempre fará. Eu tenho muito conhecimento, muita bagagem, muita experiência para compartilhar com vocês. E eu sei que tem muitas pessoas que, conforme se formam na Argentina, acabam escondendo esse capítulo. Acabam muitas vezes não compartilhando, excluem tudo, até para as pessoas não ficarem perguntando o que é, o que não é. Tenho sim a pretensão de continuar falando com muito orgulho de tudo que eu passei para chegar até aqui. E inclusive, depois disso, onde quer que eu esteja, estarei sempre falando de medicina na Argentina como algo que me fez ser quem eu sou, que me abriu muitos caminhos e que eu serei grata para sempre. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre medicina na Argentina, não esqueça de deixar nos comentários. Eu já tenho alguns vídeos preparados, inclusive, por dicas de vocês em comentários, perguntas que vocês deixaram em comentários, para gerar conteúdo em cima disso que vocês querem saber. Então, os comentários é a melhor forma de você sinalizar aquilo que você quer saber. E não esqueça, se você quer estudar medicina na Argentina, venha com a Decisão Assessoria. Nos vemos no próximo vídeo.